nós estamos reunidos hoje, nesse dia em que a natureza nos apresenta uma face que a alguns pode parecer triste. O céu se cobre de cinza, mas de outra forma e por outra parte a água desce, cumpre o seu papel de renovar, de fecundar. Nós estamos reunidos mais uma vez, nós que vencemos as resistências naturais a nos trazer aqui, nos queriam impedir de estarmos juntos. Ganhamos renovada oportunidade de mergulharmos mais profundo ou de alçarmos voos mais amplos. Os dois movimentos contrafaces de um só. Ganhamos essa oportunidade por estarmos aqui, não que seja esta casa algum lugar especial, melhor ou mais poderoso, não. Essa medida não se aplica mais aos movimentos que a vida em sua grandeza, representada pelas individualidades que zelam pela evolução dessa família humana, tão grande, tão pequena, se a comparamos à infinitude dos cosmos. A oportunidade que recebemos aqui, na mesma, se renova aonde criaturas como nós abrem as portas, os olhos e os ouvidos da alma, preparam seus membros espirituais para o mergulho ou para o voo. Em meio ao movimento onde compreender, voando ou mergulhando, estarão realizando uma só coisa, um só movimento. Esta oportunidade se renova aqui, sempre que dois encontrem o caminho da unidade e não as infinitas sendas que porventura os tenham separado. Dois podem ser muitos, mas no momento em que a unidade, cindida em harmonia, em polos que se complementam, deixa de ser vista assim. Dois se tornam muitos. Quando os muitos, o infinito, só faz sentido a partir da compreensão daquilo que é um. As oportunidades que se renovam sempre que dois procuram essa unidade como nós hoje, mais uma vez. São dádivas sublimes do Espírito, do nosso Espírito. Forças postas à disposição de cada um, assim queira, realizam a obra verdadeira, a única obra. Por sua vez realizada, ensinada, vivida, repetidamente vivida.
cada um dos pés sublimes de mensageiros, já caminhando pelas alturas, desceram aos nossos caminhos ainda escuros para mostrar que é assim, uma só obra, um só movimento. Voo ou mergulho, sempre um só. E nesse dia em que o céu se pinta de cinza, saibamos que além sempre há e sempre haverá a luz incessante, imortal. Que a nossa consciência, tomando posse dessa verdade, permita que brilhe a nossa luz, como a afirmação do Cristo, válida então, por todo sempre, para cada um de nós. Que brilhe a nossa luz. Que seja hoje mais verdade. Essa verdade para cada um de nós que aqui está. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos, especialmente os de primeira vez, aqueles que estão conosco aqui depois de tanto tempo. Que bom ver de novo vocês por aqui, que a família que não se quebra nunca. Essa é uma grande verdade. É por isso que a gente não fala sobre desenho aqui, né? Porque vocês viram como é difícil falar sobre desenho. Às vezes a gente pede, você faz uma palestra sobre desenho budismo. Olha, você não sabe a dificuldade que você está pedindo falar sobre desenho budismo. O Zen mostra exatamente isso que vocês viram, a prevalência do que é indizível sobre aquilo que se pode dizer. O indizível, como nós podemos dizer, cabe a cada um experimentar, viver. Né? Como é que você pode explicar o sabor de uma laranja para quem nunca experimentou um? Podia ficar aqui 10 anos dizendo, e ainda assim não serviria para dar a ninguém a noção perfeita do que fosse o sabor. Nós experimentamos. E Deus também é assim. A experiência do divino, a experiência da natureza divina, a experiência do que seja divindade, ou do que seja a própria obra, é basicamente algo que passa em algum momento, necessariamente pela experiência. A gente se encontra aqui, a gente vai continuar falando, o que não quer dizer que você vá abrir mão do segundo princípio, né? O André trouxe muito bem, do que é dito da palavra, desde que a gente nunca esqueça do primeiro. Então, na hora que você tem a prevalência do primeiro, o segundo princípio pode ser utilizado, sempre com muito cuidado, porque aí as verdades, né, eu digo isso no plural, há uma verdade certamente, mas essa verdade pertence ao primeiro princípio. E se diz, tem que ser encarado como algo sempre em movimento, em crescimento, em evolução. E aí, quando a gente esquece disso, acontecem os problemas. Não é por acaso que hoje a gente fala de alguém que deu de cara com isso, né, as nossas segundas-feiras fortunatas. Né? Porque a gente cai, às vezes, temos caído esse ano, foi uma soma delas, em dias muito especiais, que nos falam, que nos permitem falar, né,
coisas que tocam o indizível, porque é o Halloween, né? Quem é que diz alguma coisa mais do que for o Halloween para esse dia de hoje? Hein? É Halloween mesmo, tem razão. Mas tem uma outra coisa que tem nesse dia. 31 de outubro. Você vai falar de quem? Das bruxas? E aí a gente pode começar a falar das bruxas. Aliás, então, já que a Deise colocou, a gente sabe muito bem, na brincadeira, quer dizer, todas essas coisas que a gente refere como bruxa, bruxaria, são distorções absurdas de todo um processo que envolve busca espiritual, que envolve sensibilidade espiritual, principalmente pelo lado feminino. Então, claro, até faria todo sentido para a gente falar sobre bruxas aí. A festa do Halloween, como o Carnaval, são frutos desses movimentos que a gente vai fazendo ao longo das eras, transformando as coisas. O Carnaval também começou com uma festa extremamente fundada em princípios espirituais, por incrível que pareça. E o Halloween se transforma naquela coisa brincadeira, mas enfim, Hollywood ajuda a distorcer ainda mais, né? Criaram até uma franquia chamada Halloween, que não tem nada a ver com o que são as wiccas, as bruxas, quer dizer, as médiums, que tinham esse nome, que se valiam de experiências espirituais muito profundas. Mas tem uma coisa nesse dia aqui, que aconteceu também, muito importante para tudo que hoje a gente vive na civilização ocidental, no 31 de outubro. Nesse ano aqui, ó. Lembra que semana passada a gente estava falando de Teresa d'Ávila, nós falamos da vida de Teresa d'Ávila, semana retrasada, desculpa, que a passada foi a vez que fez a palestra. A gente lembrou na civilização ocidental dos séculos em que a espiritualidade começou a atuar muito forte sobre a civilização humana. Desde a existência dos cátaros lá no século XIII, mas quando Joana d'Arc, no século XIV, faz e empreende a sua missão, a gente começa a ver reencarnações sucessivas de muitas entidades, cada uma delas com missões muito específicas, e não só na civilização ocidental. Isso vai acontecer também na Índia. É lá no século XVI que vão aparecer grandes santos, né, como Kabir, por exemplo, como Shankara, renovadores novamente da espiritualidade hindu. É no século XVI que vai aparecer Isaac Luria, o grande Ari, o grande leão da Kabbalah, que fez com que o Zohar, né, essa grande dádiva espiritual que a gente recebe, fosse revivida. E é no século XVI que aparecem dentro do catolicismo grandes santos. Teresa d'Ávila, nesse ano aqui, tinha 5 anos de idade, ela estava se preparando para a sua missão dentro do catolicismo. Né? Outros santos estavam ali em função dentro do catolicismo. Mas, no 31 de 10 de 1517, um monge agustiniano, que tinha nascido em 1483, então muito novo, vai para a porta de uma igreja na Alemanha e fixa o que ele chama de 95 teses, o estudo do entendimento contra o abuso das indulgências. Era um monge católico, agustiniano, chamado ainda Martin Luther, com D mesmo. Reconheceram? Então, no dia 31 de outubro de 1517, na porta da igreja da cidade de Wittenberg, que era uma igreja de castelo, Martin Luther, um monge agustiniano, fixa 95 teses, em que ele fala daquelas 95 teses e expõe algo que havia incomodado muito a ele. Porque agora vamos voltar para trás, por que acontece isso? A gente sabe o que aconteceu depois, todo mundo sabe mais ou menos, o protestantismo surgiu, uma igreja reformada, o que chamam de igreja luterana. Mas não nos interessa muito história aqui, não. Nos interessa a coisa mais profunda que Lutero, de uma certa forma, tocou, fez abrir uma caixa de Pandora, fez disparar processos enormes
que estavam certamente previstos e que a gente não tem dúvida, tanto esse processo como tantos outros processos que foram disparados naquela época, foram depois, enfim, reciclados mais tarde com a vinda de Allan Kardec, por exemplo, no século XIX e tantos outros, maturam agora. Esses processos disparados naquela época maturam agora. 500 anos não são nada em termos de mundo e de vida espiritual. Então, quem era esse monge agostiniano e por que ele fez isso? Bom, Lutero nasce em 1483, numa cidade no centro da Alemanha, Eisleben, filho de um pai burguês extremamente rico que queria que ele fosse advogado. E ele, desde pequeno, é preparado pelo pai com estudos para que assim fosse. Ele, rapidamente, com 20 anos, ele se forma em bacharel em artes, em música, que era uma pré-faculdade antes de você poder entrar na universidade, onde você aprendia uma das 3 matérias, que era o direito, a teologia ou a retórica. Desculpe, medicina também. Então havia mais uma. Ele forma assim artes e depois entra na faculdade como teólogo. O pai não queria muito não, queria que ele fosse advogado, e aí, sem que o pai soubesse, quando ele se forma no ano de 1505, um bacharel em artes. Em 1507, muita gente conta que foi depois de um temporal que ele saía da cidade de Erfurt para Mansfeld, e ali, num temporal enorme, ele, apavorado com aquilo, alguns dizem que teve uma visão, isso não é mais importante, mas ele não relata isso com precisão, mas o fato é que a partir desse evento se sinaliza uma mudança enorme naquela figura angustiada que era este estudante formado em teologia, e ele vai ao mosteiro agostiniano e faz os votos sem que o pai saiba. Se transforma num monge agostiniano e começa uma carreira religiosa extremamente rápida, muito rápida, inclusive. A visão de Santana não é mentira, ela é posta, dizem, comenta-se que ele, quando caiu no chão, no meio daquela história toda, chamou por Santana, que ele a teria visto, né? Mas os relatos não são muito confiáveis, são experiências mais profundas, né? E ele fez um voto de se transformar em monge, ele vai e entra no mosteiro agostiniano e ganha um preceptor espiritual que faz com que as suas angústias pessoais, a sua preocupação enorme com a espiritualidade, tudo aquilo que ele encontrava na igreja do século XVI, vejam bem, a igreja do século XVI, a igreja católica, era a igreja, né, do Papa Júlio, dos papas, foi a igreja dos papas Borgias, as igrejas dos exércitos, a igreja do poder temporal. E Lutero, muito angustiado com isso, vivendo dentro de uma espiritualidade cristã, começa a estudar grandes mestres que não eram católicos, alguns outros que eram católicos, e em algum momento ele, que se era especializado nas epístolas de Paulo, especialmente a epístola aos Romanos, a epístola aos Hebreus, a epístola aos Gálatas, ele entra numa crise profunda, quase larga tudo, entra em processos espirituais extremamente violentos em termos de espiritualidade, e vai encontrar alguém chamado Johann von Staupitz, que era um preceptor espiritual que vai segurando Lutero até não poder mais. E Lutero, quando não pode mais, quando ele já era preceptor de 15 monastérios agostinianos, quando ele já tinha uma posição dentro da Igreja Católica extremamente forte, ao contrário do que ele queria, porque a vontade dele era sempre mergulhar cada vez dentro dele mesmo, mas o processo foi levando a que ele se tornasse controlador quase da ordem agostiniana na Alemanha. Ele bate de frente com uma coisa que ele tinha visto quando tinha ido a Roma: a venda discriminada de indulgências.
entre outras coisas. Eu não sei se vocês sabem bem o que é isso. O que era o processo da indulgência? A indulgência era algo que a igreja romana fornecia. Infelizmente, naquele momento, a instituição não fora feita assim, mas naquele momento, quase só por conta de grandes somas de dinheiro que eram pagas. Havia um objetivo principal, que era a construção da Basílica de São Pedro. E essas somas em dinheiro serviam para que você retirasse pecados seus, de parentes vivos, encarnados, ou de parentes mortos. Quando ele foi a Roma, ele viu esse processo acontecer de uma forma completamente desregrada, controlada ainda aqui pela Cúria, e isso gerou dentro dele a revolta que vai começar a partir de algumas publicações que ele faz, refutando essa autoridade absoluta que estava posta nas mãos dos papas, e apontando com outro tipo de autoridade, outro tipo de relação com a espiritualidade que passaria através do Cristo e através da própria pessoa, e não através necessariamente de sacerdotes. Isso começou a gerar um burburinho, começou a gerar forças contrárias, artigos, ele publicava isso, outras pessoas publicavam de volta, e até que quando o assunto chegou a um ponto de ebulição, ele vai, e no dia, estava escrito aqui, dia 31 de outubro de 1517, ele publica na porta da igreja essas 95 teses. Para que vocês tenham uma ideia, esse livreto aqui é um livro que é um resumo de um dos livros que ele publica depois, mas muito importante. Eu vou ler para vocês algumas das citações dessas 95 teses. Eu pego o livro aqui na mão, fico imaginando que as pessoas olham assim, será que ele vai ler as 95? Não tem absoluta necessidade, porque elas chegam a ser quase que redundantes em algum momento. Vejam aqui. Nesse momento, ele era um monge católico, agustiniano, que não queria se desligar da igreja. Ele estava propondo ao próprio Papa que parasse para pensar e entendesse que a mensagem do Cristo era outra que não aquela que estava sendo executada pela igreja naquele momento, pelos homens que compunham a igreja. Está dito: afirmamos nós. O que é isso? Tem um celular tocando, não? O celular, às vezes, quando fica perto do computador, faz esse barulho. Afirmamos, ao contrário, na tese de 1078, diz Martin Luther, que também este ou qualquer outro Papa tem graças maiores a dar do que as indulgências. Mas sejam o Evangelho, as virtudes espirituais, os dons de curar, como está escrito na Epístola aos Coríntios, número 1, capítulo 12. Dizer que a cruz, com as armas do Papa, altivamente erguida, se equipara à cruz de Cristo, será dito. É blasfêmia. Eles terão que prestar contas de sua atitude. Essa licenciosa pregação de indulgências faz com que não seja fácil, nem para homens doutos, defender a dignidade do Papa contra calúnias ou perguntas, sem dúvida, argutas de leigos. Por exemplo, na tese número 82, ele continua: por que o Papa não evacua o purgatório? Por santíssimo amor às almas e pela suprema necessidade das mesmas, sendo esta, de todas as causas, a mais justa. Já que ele redime inúmeras almas por meio de tão miserável dinheiro para a construção da Basílica, o que constitui uma causa tão significante? Vou dar um exemplo para vocês. Isso, é claro, funcionou como um rastilho dentro da Alemanha. Essas teses foram publicadas, foram republicadas, foram discutidas, foram faladas, e em pouco tempo, logo depois, isso foi feito em 1517, 31 de outubro, os anos de 1518 e 1519, se transformaram numa batalha entre
aqueles que defendiam esses processos e se opunham a esse procedimento da Igreja Romana, e aqueles que defendiam a Igreja. Para encurtar essa história, não é a história que nos interessa aqui, isso foi muito duro até 1821, quando Lutero, que tinha sido o primeiro chamado a Roma pelo Papa para que ele se defendesse lá, e ele sabia que se ele fosse a Roma ele não teria chance nenhuma de viver, ele passa a ser apoiado pelos príncipes eleitores da Saxônia, entre eles um deles especialmente chamado Frederico o Sábio. E este príncipe eleitor vai cumprir um papel importantíssimo, porque eram eles quem elegiam por voto o imperador do Sacro Império Romano Germânico. Naquela época já muito fraquinho, porque a igreja estava muito forte. Esse Sacro Império obedecia muito à igreja, mas ainda assim o imperador era eleito por voto, e o imperador eleito naquele momento tinha sido Carlos V, que vem a ser depois sucedido pelo nosso Filipe II, para quem estudou história, só falou, né? Aquele Filipe II, depois a Santa Teresa foi lá conversar com ele, que foi rei do Brasil. O Carlos V chama o Lutero, a pedido do príncipe Frederico, não a Roma, mas consegue com que seja feito na cidade de Worms, ou Worms, uma dieta, uma conferência, uma briga, uma discussão, e termina sem vencedores, é claro, cada um colocando as suas teses, e vai terminar depois disso com a excomunhão final de Lutero pela Igreja de Roma. Então o monge agostiniano já não mais pertencia à Igreja Católica, só que naquele momento ele já estava apoiado por todos os príncipes eleitores comandados por Frederico o Sábio, com um apoio político tão muito forte. As ideias de Lutero eram o quê? Vou falar delas um pouquinho, o mais importante é que a gente volte a elas, e nem só a elas, porque elas despertam para a maturação de hoje. Basicamente é o seguinte: a igreja, como ela está constituída, perdeu o seu sentido, porque o sacerdócio não pode tomar, o sacerdócio humano, as suas mãos, o controle das almas a um ponto tal que oculte aquilo que está escrito no próprio Evangelho e nas próprias Escrituras. O grande sacerdote é o Cristo, e o sacerdote Cristo falou a cada pessoa, não falou através de mesmo Pedro, como Papa ou não Papa, sendo declarado Papa. Pedro era uma pessoa, e as atitudes de Pedro depois não foram as atitudes que os papas tomam agora. E a ligação de cada pessoa é, pois, através do Cristo com a verdade que ele trouxe. Basicamente era isso. A salvação é pessoal. Cada um deve ser salvo pelos seus próprios movimentos. Ninguém vai interferir na sua salvação, nem vai dizer se você vai ser salvo ou se não vai. Se você vai para o inferno ou se não vai. E pior ainda, ninguém vai ter o poder, se você não estiver em harmonia com a lei, nenhum homem vai ter o poder de cortar isto por meio de indulgências, e muito mais ainda de indulgências compradas com dinheiro. Outro caso. E aí foi um grande ponto de angústia, de trabalho, depois da vida de Lutero, a semente lançada que mais nos interessa hoje. A justificação é pela fé. Nós não somos salvos por obras. Isso aí já balança um pouco mais. Isso é uma coisa que vai mais profundo, é o que nos interessa conversar. Eu acho que o que importa para a gente. Aquele que tem fé e que se justifica pela fé, esse possui a salvação. As obras não são capazes de trazer salvação. Vou parar por aqui, porque a gente vai voltar a isso aqui. Esse assunto ele é complexo mesmo, mas é profundamente interessante para nós. E dizendo isso, ele diz: Cristo não veio ao mundo para dizer que nós somos pecadores e que precisamos nos salvar por meio de penitências, por meio disso, por meio daquilo. Ele veio nos comunicar um direito divino. Quando ele comunica um direito divino de que nós somos filhos de Deus e que temos direito à salvação, ele não está impondo coisa nenhuma a ninguém, regras de penitência, isso ou aquilo, para que a salvação ocorra. Ele vem apenas comunicar um estado de plenitude que é comunicado à humanidade através dele, continua dizendo Lutero, resumindo muito nos seus escritos. Portanto, cada homem tem o direito de tomar posse desse direito, digamos assim. E isso se faz pela fé.
defende esses argumentos. Bem, isso gerou uma celeuma absurda, o processo já estava instaurado. E aí, de 1521, quando ele foi excomungado, até 1525, esse processo vai ganhar um viés político. Porque esses príncipes eleitores, querendo se livrar de uma vez por todas do controle da igreja, e mais ainda, muito interessados na riqueza que a igreja tinha, inclusive enormes quantidades de terra, fazem com que o movimento vá ganhando cada vez mais repercussão, e Lutero se torna efetivamente um líder de caráter político. Entre 1521 e 1525, a gente não vai mentir, nem vai exagerar, se a gente diz que Lutero era o líder da Alemanha. Os príncipes eleitores, os nobres menores, e inclusive os camponeses. Há uma revolta camponesa feita por um inspirado chamado Thomas Müntzer, que é uma revolta iconoclástica. Eles vêm avançando e destruindo as cidades, tomando. Imagine os camponeses como viviam a situação que se vivia de pobreza naquela época. Aquele caldeirão social explodiu. E nós vamos ver Lutero entre 1521 e 1525 trabalhando para lidar com aquela explosão. Nesse período, ele faz só um movimento, ele traduz a Bíblia inteira para o alemão, e muita gente fala que Lutero, por isso mesmo, por ter... Imagina uma coisa, gente, só para quem não tem ideia, isso parece para a gente uma coisa longe assim, mas naquela época, olha só, a missa era toda falada em latim. Metade das pessoas não sabia, metade não, estou sendo muito bonzinho, 90% das pessoas não sabia ler nada, muito menos latim. Ora, quando o padre falava aquilo tudo em latim, as pessoas não entendiam nada do que estava acontecendo. Tanto é verdade que as informações foram se perdendo, como por exemplo, de que Jesus Cristo era judeu. Essa é uma informação que se perde ao longo do tempo, porque vai ficando circunscrita a informação a uma língua que morre. Se você não sabe ler latim e não sabe nada, você não consegue ler o Evangelho. Se você não consegue ler o Evangelho, você fica a reboque naquilo que o sacerdote está te dizendo. Então o contexto era esse, a gente precisa se transportar um pouquinho. Todo o movimento que Lutero faz, e aí nós vamos ter também, porque a divindade não é partidária, ela não tem preferidos. Dentro da Igreja Católica vão surgir os grandes santos, como Teresa d'Ávila, como Pedro de Alcântara, como João da Cruz, como Luís Gonzaga, e tantos outros santos que surgem ali para continuar dando vida, porque não era interesse de se destruir a Igreja Católica. Mas naquele momento, aquela explosão política que a espiritualidade precisou fazer, faz surgir a primeira Bíblia em idioma leigo. A Bíblia em alemão passava então a poder ser lida. Também naquele momento Gutenberg já tinha inventado a imprensa. Então você podia imprimir e passar. Isso passou a ser quase assim Imagina o seguinte, é como se fosse o iPad hoje lançado. Mesmo. Chegar uma Bíblia para você poder ler e começar a estudar. Né? E lógico que Lutero teve muitas pessoas ao seu lado, muitas pessoas mesmo o ajudando, e passou a criar-se um núcleo, esse núcleo de percepção teológica, de percepção da vida, constituiu um corpo de doutrina que a gente vai passar a conhecer depois como luteranismo. Mas logo depois de Lutero, logo depois, já se abrem as outras correntes chamadas protestantes. Aliás, a palavra protestante vem de um protesto que os príncipes fazem a uma tentativa de acochambramento que o Sacro Império faz. Peraí, vamos fazer aqui, assim vocês não saem não, tal, e os príncipes protestam, e esse nome passa a ser como protestantes atribuído aos seguidores primeiro de Lutero, depois a todos aqueles que iam deixando a Igreja Católica. O fato é, quando Lutero vai desencarnar, em 1546, em 18 de fevereiro, aqui já na seguinte situação, casado, uma ex-freira, olha o escândalo, pai de 6 filhos naturais e mais 4 adotados, 10, e estabelecido na sua cidade natal, ele volta a Natal, onde ele tinha feito a primeira tese, em Wittenberg, e lá ele vive
cercado dos seus discípulos, um movimento, logicamente, que cresce, mas ele, quando desencarna aqui, 70% da Alemanha já era considerada separada ou fora da igreja. E esse movimento, então, é uma bola de neve que cresce e larga no mundo vários conceitos importantes, que é isso que nos interessa falar hoje aqui, né? Por esse dia. Ele era muito interessante porque essa doutrina da graça e a justificação pela fé, vou deixar essas palavras aqui, está acabando esse lápis, né? Foi a impressão minha. Isso tá bom? Ah, isso tá bonito. E a justificação pela fé são a base do trabalho de Lutero, muito mal entendido, diga-se de passagem, e acho que não é nem mal entendido, a palavra talvez seja injusta. A maturação desse processo talvez nem ele soubesse. A importância disso para os dias que hoje nós estamos vivendo. Diga. Podem falar. Está faltando uma sílaba, né? Ah, que bom, hein? Falta o CA aqui. O que foi, Deise? É o dia das teses. É o dia que ele afixa, ele como ele botou na porta da igreja lá, essas teses, das quais eu li para vocês esses 3 pedacinhos. São 95 ao total, que ele vai desenvolvendo isso, de uma forma até tentando, enfim, fazer uma harmonia, um processo apenas que ele questiona, ele não rompe com a igreja. Essas teses são teses para discussão, que causaram realmente uma celeuma muito grande a partir daí, que terminou com o rompimento 4 anos depois, quando ele foi excomungado finalmente, depois de ter se defendido, de ter discutido, de ter falado, dito, não dito, o processo demora 4 anos. Lutero, ele era mental, em algum momento sim, nessa época sim. É uma coisa que é interessante. A gente não vai falar da vida do Lutero hoje aqui não. Eu quero falar mais sobre isso aqui. Não, mas é passado uma coisa muito mental. Ele realmente foi alguém que precisou trabalhar com isso, mas ele tinha, por exemplo, esse ano que ele passou no castelo de Wartburg, meio que escondido, traduzindo a Bíblia, são anos de extrema experiência espiritual. Inclusive, se você visita o castelo de Wartburg hoje, tem lá a cela, teoricamente ele ficou preso, e tem vários, tem um lugar na parede que dizem que é um tinteiro que ele jogou em cima de uma entidade que aparecia para ele. Então ele tem muita experiência espiritual nesse período. Agora é só para vocês, ver se eu acho aqui, para você ver como é que é interessante a figura. Sim, olha aqui. Em algum momento, a partir desse processo, ele acha que fica resolvida a angústia em relação às penitências, ao sofrimento, à justificação e à salvação. E ele passa a viver como uma pessoa comum, com a sua mulher, com seus filhos, ainda assim trabalhando dentro do processo de levar a visão dele de espiritualidade, a doutrina dele. E ele escreve no final, são 7.705 chamados os propósitos à mesa, que são frutos de conversas dele com os seus companheiros, em que ele pegava isso e escrevia, e esses escritos são considerados os escritos mais importantes dele. Ele muda o seu nome, eu falei para vocês, né? Fiz um suspense. Em 1525, ele tira isto aqui, Luther, transforma em Luther. Por quê? Para lembrar do grego, Eleuteros, aqui tem um H também. Para se referir ao grego, a palavra Eleuteros, que significa livre, liberto. A partir de 1525, ele muda a grafia do seu nome, de Luther para Luther, porque ele se considerava, a partir daquele momento, liberto espiritualmente
pelo entendimento do que ele achava, então, da justificação pela fé, da graça e da presença do Cristo. E aí, esses propósitos à mesa começam a ser escritos em 1529, e olha uma citação, só para vocês verem assim. Em 1530 ele escreve a um amigo: às vezes é preciso, ele falava que ele gostava de vinho, né? É beber um trago a mais e divertir-se, porque, em outras palavras, cometer algum pecado com ódio e desprezo pelo diabo, para não lhe dar ocasião de transformar em um caso de consciência tolices minúsculas. Assim, se o diabo diz não bebas, é preciso responder: vou beber de qualquer modo, e já que me proíbes, beberei uma boa porção. Então, isso daqui pode parecer uma coisa estranha, mas é fruto de muito trabalho espiritual interno. Por que razão? Agora vamos começar o que nos importa aqui. Quem foi que falou isso aqui primeiro? Graça e justificação pela fé. Lutero não saiu sozinho com isso aqui, ele foi colher isso aqui e aqui. Na Epístola aos Romanos, de Paulo de Tarso, que por sua vez se refere ao livro do Gênesis. Ele que era judeu, aonde Abraão, ainda Abrão, chamado por Deus para deixar sua terra, cumpriu a missão de ser pai de muitos povos, atende aquele chamado, segue sem titubear, e é por isso chamado de justo. E aí depois no Gênesis vem isso. E nos Salmos também: o justo viverá pela sua fé. O que é isso? O que é essa fé? O que é ser justo? E por que Lutero bate tanto no que ele depois vai chamar a doutrina da graça e se antepõe à doutrina das obras? Isso é o ponto mais delicado. Vamos voltar para o Paulo. O que o Paulo dizia naquela época? Eu tenho sobre mim, quando ele diz eu tenho sobre mim, ele está se referindo a todos nós, uma lei pesada que te obriga a muitas coisas e instrumentaliza o pecado. A lei, ao dizer não faças isso, ou não faças aquilo, ou deixe de fazer isso, deixe de fazer aquilo, quase que te impulsiona ao pecado, e na hora que você se conscientiza de que pecou, esse processo fecha e ganha vida e passa a te levar, continua Paulo dizendo, a um estado de morte. A opção de estar sob a lei, se antes não era nossa, com a vinda do Cristo, passa a ser. E que Cristo é esse? Agora é o nosso parênteses maior. Porque Paulo não falou em nenhum momento, ele deixou velado sobre a letra. Por isso que o Otto hoje veio aqui falar bastante inspirado. O melhor é o indizível. Quando a gente fala, nós precisamos entender que a letra e o verbo sempre trazem por debaixo dos seus significados outras coisas que nós temos a obrigação de buscar, porque o Espírito se sobrepõe à letra. Ele se traduz pela letra em parte. Eu não posso me resignar a ficar apenas com a parte. Porque se eu fico com a parte só, eu fico preso sob o guante da lei, está dizendo Paulo. Quando Cristo vem, Cristo liberta e nos põe em liberdade de uma lei que antes não era ruim. Ela serviu. E serviu por um bom tempo para nos manter ligados ao pecado. No momento em que vem Cristo, a sua natureza, a sua vida, a sua ressurreição, nos trazem, ao contrário da lei que trazia a morte, nos traz vida. E, portanto, não é a soma das nossas obras que vai nos levar à salvação, mas sim a nossa fé.
Gente, só para dar uma aliviada assim em vocês, isso aqui que eu estou falando gerou, lembra que nós estamos em 2011, né? Essa epístola foi escrita pelo ano 60 depois de Cristo, pouco antes disso, 50 e poucos. Depois de Paulo de Tarso veio Clemente, Orígenes, Agostinho, Tomás de Aquino, vamos desfilar assim uns 500. E depois Lutero. Isso tudo foi discutido e rediscutido incessantemente por todas essas. Então, quando a gente olha para olhar assim e fica meio, como você disse, bem tenso, não se sintam mal, porque tensos ficaram todos esses caras antes da gente, muitos anos e muitos séculos, e por muitos anos e por muitos séculos. Mas sabe por quê? Porque aí está a chave. É exatamente aqui que está a chave daquilo que a gente pode chamar de salvação, quando a gente entende o que é salvação. Primeira proposta da nossa conversa de hoje, e isso vai continuar em Mendes, não como o tema de Mendes, a cura no espírito. E a gente fez graça, a gente fez, né, várias coisas ao longo disso. É um tema que se traduz nesse processo, porque esse é um processo de liberdade, é um processo de cura. Então a primeira proposta é, por favor, cada um saiba que tem o direito de aceitar ou não aceitar. Aqui nessa casa não se impõe nada, é a primeira regra. A segunda, por isso mesmo ninguém está tentando dizer verdade definitiva. Essa proposta feita, agora vamos conversar sobre isso. Primeiro, que Cristo que Paulo estava se referindo, e Lutero, naquele momento, muito mais preso do que Paulo estava. Porque Paulo era um fariseu que havia se cindido com o sacerdotalismo do judaísmo. Porque naquele momento, tudo que a Igreja Católica fez em grande escala, nos séculos depois, acontecia resumido ali na Jerusalém do templo. Ora, o templo também recolhia dinheiro. Jesus entrou lá e botou abaixo as coisas dos mercadores. E se você for olhar, sempre que aparece a chance do sacerdote entrar em função, o ego humano entrando em função através do sacerdote, que não sabe o que é ser sacerdote, vai fazer com que esse ego passe a se tornar um ego em ação. Ele vai querer dinheiro, ele vai instrumentalizar o seu poder, ele vai dominar, ele vai dizer quem pode e quem não pode. Sou eu que sei, sou eu que tenho a verdade, sou eu que digo. Então, esse processo que Paulo naquele momento, por sair logo, estava muito bem, foi mais difícil para Lutero, que tinha às suas costas já 1500 anos de Igreja Católica, extremamente forte e bem posicionada, e com uma visão muito estreita. Então, o Cristo de Paulo, o Cristo de Lutero, são dois Cristos, duas visões do Cristo um pouco diferentes, mas nós aqui vamos nos referir como base da nossa conversa, que esse Cristo aqui, que fala, do qual fala Paulo e do qual vai falar Lutero, não é apenas a figura física de Jesus de Nazaré. Porque nós tendemos a confundir, quando a gente ouve falar a palavra Cristo, a projetá-la somente na figura de Jesus de Nazaré, e Jesus de Nazaré lá fora, e nós aqui, e ele passa a ser um instrumento exterior de processos, e quando a gente enxerga assim, isso fica muito longe da gente. Ele passa a ser ou Deus, se você é católico, ou governador espiritual do planeta, se você é espírita, ou alguém que é um mestre insuperável desse, mas sempre muito longe da gente. Tudo que ele fez foi o contrário disso. Quando nós estamos falando de Cristo, portanto, ele está mostrando a nós, ele primeiro, e depois aqueles que vieram depois dele, Paulo entendeu assim, a natureza ungida, porque a palavra Cristo quer dizer isso. Ungida, o que é? Ungido vem, na sua originalidade do grego, e vem também do aramaico, é aquele que mergulha, é uma trama de tecido que é mergulhada pela essência do divino. Isso é ser ungido. Quando alguém é ungido, o divino penetra nele e a sua essência e a essência divina passam a ser a mesma. Então, o Cristo ao qual nós estamos nos referindo é este Cristo, porque este é o Cristo que Paulo se referia nas
suas epístolas, e que é o Cristo que Lutero se referiu, ainda que de uma forma mais velada ainda. O que é esse Cristo? E aonde ele se antepõe à lei? E por que ele nos dá a liberdade? Fala. Pode? Claro. Como é que se coloca a frase dele, do Cristo, a cada qual segundo? Boa pergunta. Não sei se para quem ouviu aqui. A cada qual segundo as suas obras. Está perguntando aqui a Dani. Como é que essa coisa entra aqui? Jesus era paradoxal por ele mesmo. Na verdade, não o Jesus, o Cristo. Eu vou chegar ali. Esse Cristo que liberta, o que é? É uma natureza que nós comungamos com todo o universo. A natureza divina não está fora do universo e não está fora de nada nesse universo. Se nós aceitamos isto como uma realidade, se isto para nós passa a ser realidade, começa a entrar em função isto aqui. Chamado de fé por Paulo de Tarso, e muito pouco entendido por nós, porque para os protestantes isso foi transformado apenas na crença. E para muitos de nós, o que é ter fé? Não, eu acredito, você aceita Jesus? Eu aceito, eu creio. É Jesus, não é o Cristo. Então você está salvo. Ora, logicamente, isso é uma simplificação brutal de um processo que não tem nada a ver com isso. O processo que nós estamos falando aqui é entrar em função com o Cristo uma parte da natureza humana chamada fé. E o que é esta fé? E o que é esta fé no Cristo? É a fé só em Jesus? É não. Eu vou apagar aqui. A Dani lembrou bem. O Cristo diz a cada um segundo as suas obras. Mas tem uma citação do Cristo no Evangelho de João, lá no final. É o momento em que ele vai revelando aos seus discípulos mais próximos a sua natureza. E é onde ele vai falar do Consolador. Onde ele vai começar a usar vários significados, e o mais importante para a palavra justificar. E, portanto, o substantivo justo. E ele vai dizer uma coisa aqui. Eu vim do Pai, desci do Pai para mostrar ao mundo que eu não faço obras, mas o Pai que está em mim faz. E eu e o Pai sendo um, a minha natureza e a de vocês, que é a mesma, porque se o Pai está em mim, eu estou em vocês e vocês em mim, e vocês estão no Pai, essa natureza nos mostra que todos nós estamos ligados ao Pai e aquele que quer ser livre, faça a obra do Pai. Porque eu faço a obra do Pai. E ele continua. Qual é a obra do Pai? Ele fez, porque é a única que importa. A obra do Pai é que vocês tenham fé em mim. Então é acreditar em Jesus, que Jesus é o Salvador. Não. Fé no Cristo significa estar justificado. Portanto, quem tem fé é justificado por ela, pelo próprio Cristo, por ser justo. E a gente já viu aqui inúmeras vezes que a palavra justo, né, tem até uma brincadeira que a gente faz, né? A sua causa está mais justa do que Deus. Eu conheci, mas eu fiquei triste, mas todo mundo já sabe. Mais justo do que Deus significa o seguinte: o que é justo? Justo é alguma coisa que está ligado, colado, ungido, perfundido, unificado. O justo, pois, como foi Abraão, como podemos ser cada um de nós, é aquele que pela fé faz a única obra que importa.
vai em direção ao Cristo e se une a Ele. No momento em que isto acontece, há uma libertação, e isso que é a verdadeira libertação e a salvação, da nossa natureza inferior, que a gente vai chamar aqui por falta de outras palavras, mas que fica mais fácil, porque quase todo mundo já parou para pensar ou já ouviu sobre isso, que nós chamamos de ego. Aqui está localizada toda a parafernália de processos, de leis, de condenação, de inferno, de céu, muito ao contrário do que nós pensamos, afirma primeiro Jesus, depois os seus seguidores. Não é Deus quem vai estabelecer uma lei que condene alguém. Deus não dá, olha aqui, esse cara matou, então o castigo dele é esse. Esse cara fez isso, o castigo dele é aquele. Esse processo só valia enquanto existia a lei, diz o Paulo nos Romanos. Quando a graça entra em função, ele deixa de existir. Porque quem condena, quem diz o que vai acontecer, não é o Cristo, não é Deus, são as obras da lei, e as obras da lei pertencem ao demônio. E o que é o demônio? Essa palavra tem que sair para entrar uma outra, mais coerente, chamada Satã, e Satã pode ser traduzido como adversário, e o adversário nosso é tudo aquilo em nós que não é o Cristo, que não é o ungido pela natureza divina. Ou melhor dizendo, não há separação, mas é a nossa forma de entender que nos faz acreditar sermos separados, e portanto o adversário passa a prevalecer. E ele prevalecendo, ele vai criar as suas leis. E por isso o mestre falou a cada um segundo as suas obras. Porque antes de chegar naquele final e dizer que a obra que interessa é essa, e sintetiza todas numa, ele fala assim: na medida em que vocês medirem, vocês serão medidos. Então, portanto, quem estabeleceu toda esta confusão fomos nós, e certamente as nossas obras vão entrar em função e vão trazer, porque elas são a nossa medida. A obra que eu faço faz com que a medida que eu meço, por isso eu operei dentro daquela medida, retorne a mim. Mas isso é um processo automático e tão pernicioso. Muita gente acredita que ele seja o único caminho para a evolução. E então a gente fica muito preocupado em fazer boas obras, acreditando que este quantitativo de boas obras vai nos levar a qualquer coisa. Aí que está a pedra de toque de Paulo, aí que está a pedra de toque de Lutero. Não é a quantidade. As boas obras podem ser infinitas, feitas por fora, mas se a minha consciência está presa aqui a Satã, à medida que eu estou medindo, vai me medir, eu posso fazer muitas obras, vou começar a receber várias de volta, mas ainda estou preso ao guante da lei. Liberto eu só estou quando eu faço a única obra. E o que é fé? Portanto, não é só a crença. A fé é um movimento absolutamente consciente, certo, de que a minha natureza crística é a realidade a qual eu tenho que me ligar. Eu preciso fazer isso. Como é que eu faço isso? Pois os movimentos são até semelhantes, porque ninguém vai imaginar que eu vou fazer isso saindo por aí matando, roubando, fazendo. Mas o fato é que quando a gente vê essa coisa, a gente cruza o processo e a gente se engana ao acreditar que um processo de obras puramente nos leve à salvação. Não leva. A Epístola aos Coríntios de Paulo está lá para dizer: você pode vender tudo que você tiver, você pode dar todos os seus bens aos pobres, se você não tem amor no coração, isto terá que servido de muito pouco. Você pode ser muito bonzinho, você pode desencarnar achando que está ao máximo, mas faltou o amor, o processo não tem essa estrutura. E, portanto, se eu vou me enfiar somente nas obras, eu não consigo a libertação e a justificação pela fé. Se, no entanto, eu consigo me vincular pela fé, as minhas obras
passam a obedecer esse processo. Então, as obras passam a ser boas. Master Eckhart, de quem tanto gosta o Otto, que a gente leu aqui na semana passada, diz, ele foi um dos que leu, que Lutero leu, a obra boa, é lógico que ela não pode ser desprezada, mas ela só é boa e verdadeiramente boa quando ela é uma árvore por inteiro, com raízes, tronco, caule, galhos, folhas, frutos. Quando a gente faz obras pela metade, eu quero dizer o seguinte, ela pode ser uma bela árvore artificial, ela pode ser uma árvore que só tenha belas flores, belas folhas, ou seja, alta, enorme, mas não vê fruto algum. Essa é uma figura um pouco pálida, mas que diz, a obra só pode funcionar no momento em que esta fé, entendemos agora o que é fé, nos levou à justificação e à união com Cristo e, portanto, à libertação total. Nesta hora, nós nos transformamos em seres que não pecam. Porque quando é que alguém se justifica pela fé e fica justificado? E está salvo. Por que o Lutero ali, eu não sei se ele estava, como é que vamos dizer assim, se ele estava se valorizando demais, a gente não sabe quem é capaz de julgar. Ninguém. Mas a sensação que passa é que naquele momento ele estava dizendo assim, ó, eu estou em paz com o mundo. Por que está em paz com o mundo? Você não precisa de perdoar ninguém porque você não se ofende, você não odeia, você apenas ama, você mede o mundo pela medida absoluta de doar aquilo que você tem e não esperar nada em troca, mas acontece quando você doa bem. Esse é o processo de paz com o mundo. Está muito longe dos nossos processos pessoais. Nenhum de nós está nele. Eu não sei se o Lutero estava nele naquele momento. Mas quem está nesse processo pode fazer essa brincadeira que ele fez. Porque quem vem dizer para a gente que você está errado, que Deus vai te castigar, quem vai botar na tua consciência que você é um pecador, que você por causa disso vai ou para o umbral, ou para o purgatório, o nome vai mudando. Ou vai ficar aquela sua obra que você fez, mar, te levou a você ficar preso a 3 encarnações que são necessárias para você limpar isso. Isso é uma forma nova de se dizer aquilo que antigamente era dito assim, o demônio vai te levar, seu pecado fica lá 1000 anos de purgatório. Então, hoje, as coisas são mais sutis, mas continuam percorrendo os mesmos caminhos. Quem vai dizer isso não é Deus. Quem vai dizer isso são as inteligências, como nós, desencarnadas, que se valem no momento que estão, invisíveis que estão, para chegar perto da gente e tentar nos dominar e tentar nos fazer seus escravos pelo medo, pela servidão, dos castigos ou do que seja. Deus jamais faria isso. Não pode fazer isso. E foi isso que veio ser anunciado pelo Cristo, isso que foi anunciado por Paulo. Paulo sabia muito bem disso, porque ele sabia o grau de perdão que ele recebeu quando saiu de uma condição para outra. Agostinho também sabia disso, Teresa d'Ávila sabia disso. Então Deus não é. Quem vem colocar minhoca na nossa cabeça são o que a gente chamava de demônios antigamente, que são hoje esses irmãos que a gente sabe que estão desencarnados, querendo que a gente fique preso aos ditames da lei, como está dito na Epístola aos Romanos. A lei, ela prende porque ela diz assim, você pecou, então como pecador, você tem que passar por isso, aquilo. Seja uma penitência católica, seja uma encarnação a mais dentro do Espiritismo, seja alguns anos de umbral a mais. Então, não nos interessa mais isso. Mas, para que não nos interesse mais isso, é preciso que a gente entenda perfeitamente o que está sendo dito. Porque também, não adianta não nos interessa mais isso, aí continuo no meu ego, né? E vou fazer o que eu quero, porque eu estou salvo. Alguém já me salvou
Né? A justificação pela graça já me levou. As suas obras vão continuar se refletindo em você, porque você estava pensando que saiu da lei, mas não saiu. A justificação pelas obras, ela vai acontecer enquanto a gente estiver dentro da lei. Que lei? A lei da ação e reação. Vamos chamá-la de lei do karma. Esse corpo de dor e sofrimento que nós carregamos, refletido no nosso perispírito, refletido nas personalidades que a gente vive seguidamente, ele pode ser desfeito pela justificação e pela justiça, nos fazendo justos, quando a gente entende que a única obra que importa é essa, de que tenhamos fé no Cristo. Repetindo, ter fé não é apenas dizer eu acredito ou eu aceito. Ter fé é movimentar o ser inteiro em direção a isso. E aí é o quê? Se eu sou um com o Cristo, as coisas não vão me afetar tanto. Eu vou começar a olhar o mundo com outros olhos. Eu vou abrir um pouco mais a minha percepção. As coisas que acontecem no dia a dia, em vez de eu tomar como pecados que eu fiz e que não, aquilo vai passar também. Eu vou perdoar a mim mesmo. Eu vou aprender a perdoar o outro. Perdoando o outro e a mim mesmo, a coisa vai andando um pouco melhor. Eu vou começando a fazer obras, claro que eu vou começar a fazer obras maravilhosas, mas essas obras maravilhosas não são mais o meu objetivo. Eu não saí querendo fazer obra boa, eu saí querendo fazer a obra. E depois dessa, as outras todas são. Como diz o Meister Eckhart, até o seu dormir e o seu acordar em silêncio são obras santas, quando você está santo, quando você se transforma num justo. Por isso que eu falei, talvez o Lutero tenha exagerado um pouco, mas quando ele diz isso, e o diabo diz, não beba, porque se você beber você vai ser isso, ele diz, agora mesmo que eu vou beber um pouco mais, só para você ver que você não tem poder sobre mim. Mas é preciso ser extremamente consciente do que você está falando para dizer alguma coisa dessa. Mas dá para ser. A gente precisa ser. Tem uma outra história para amanhã, a senhora Fernanda contava essa história. Muito. Dos seus discípulos. Eu vou terminar com elas aqui, de repente alguém vai querer falar alguma coisa. Estou vendo que são 9h15. Paramahansa contava que um grande sadhu, um grande mestre, andava com seus discípulos pela Índia, falando, empregando, e ele tinha todas as regras que eram usadas no monasticismo, tanto oriental quanto ocidental, quanto a abstenção de carne, a castidade, coisas assim. E fazem todo sentido quando a gente olha isso pelo viés da energia. E os seus discípulos seguiam estritamente essas regras. Um belo dia ele é recebido na casa de um senhor de terras na Índia muito rico, é posto à frente de um banquete em que só havia carne. Lembra da história da Santa Teresa das Perdizes, né? Da semana retrasada? Né? A hora do jejum é jejum, a hora da perdiz é a perdiz, e ela sempre entendeu. Eu tenho certeza que não ficou nenhuma mancha na sua alma porque ela comeu a perdiz. Nesse dia, o sadhu olhou, os seus discípulos pararam, todo mundo pegou o prato de carne e já afastou. O que é isso? Não come isso? Não acabou. O sadhu pegou, puxou e comeu gostosamente. Bom, primeira reação, surpresa. Segunda, julgamento imediato dos seus discípulos em relação a ele. Só que ninguém teve coragem de falar ali abertamente. Acabou o jantar, o mestre saiu, os discípulos deixaram o quarto ficar para trás e ficaram ficando maluco. O mestre está complicando. E foram falando aquilo, não é mais o mestre, deve estar acontecendo alguma coisa. Sentaram-se no lugar onde eles viviam, o mestre pegou, acendeu a fogueira, assim, traz um espeto. A senhora pegou a brasa mais vermelha, né? Espetou assim, da boca. Agora que fogueira, os barulhos segunda, terceira. Quando os discípulos já não estavam mais assim, como? Está muito bom. Está gostoso, tão bom quanto aquela carne que a gente estava comendo lá. Não. Então vamos fazer o seguinte.
tudo aquilo que vocês falaram de mim ali antes atrás, me julgando, me condenando, sem lembrar que a pessoa nos ofereceu um jantar de tão boa vontade, ela pôs a melhor das suas intenções, ela chegou ali e pôs na carne da mesa, ela pôs todo o seu amor, a sua devoção a nós. Você já sabe que eu não tinha que comer carne, eu autorizo vocês a me questionar, eu estou pronto para ser questionado. Agora, só aquele que conseguir comer essa brasa. Então, comer a brasa é exatamente isso aqui. Nós estamos longe disso. E nosso cuidado é, enquanto a gente não está aqui, é para a gente não ficar oscilando, porque a medida vai nos medir. Então, aqueles discípulos que estavam tão perto do mestre, achando que aquela coisa estava boa, somos nós, de repente vacilam, porque aparece o julgamento, aparece a condenação, aparece a criterização das coisas, eles começam a achar que uma coisa é melhor, é maior que a outra, mais importante, mais aquilo, menos isso. Nesse tempo de maturação da espiritualidade que nós estamos passando, isso tudo acabou. Se há uma mensagem que a gente precisa saber, e acabou também para aqueles que se valem dessa lei para nos espicaçar. Só vamos entender isto quando a gente experimentar esse poder. Quando a gente realmente se tornar unos, justificados, justos, a natureza crística em nós. Que a gente fala, que a gente repete, que a gente lê, e não é um só que diz, são todos, se a gente for olhar, todos os mestres, todas as correntes espirituais dizem a mesma coisa, mas no caso de Lutero, no caso de Paulo, quando isso se refere a uma figura tão próxima de nós, que mostrou essa natureza crística, e disse também, olha, eu não sou o único, aquele que quiser vai fazer isso tudo que eu faço, até mais. Ou seja, primeiro mostrar com humildade que ele não estava pleiteando lugar nenhum, de coisa alguma, foi o próprio Cristo. Então, para nós que temos essa cultura, fica mais fácil perceber. E por que o Lutero batalhou isso e foi a sua vida, acabou gerando uma corrente de entendimento que a fé justifica e que criou uma facilidade muitas vezes mal entendida, mas basicamente o trabalho que ele fez ao olhar Paulo, e que hoje matura mais uma vez, para que a gente entenda melhor ainda do que eles puderam entender. Porque hoje a gente tem um outro universo, uma outra terra, um outro conceito de tudo, muito mais amplo, é muito mais fácil para nós percebermos isso. Então, eu não vejo por que a gente não aproveita. O chamado é esse. A gente precisa fazer esse movimento na nossa vida. Não é custoso. Não tem grandes voos de sacrifício. Ter fé é um trabalho de todo dia. Foi para trás, um meio passo, vai mais um para frente, mais um meio, anda mais um pouco, muda um pouquinho, não conseguiu fazer hoje aquele perdão que você estava prometendo que ia fazer e que deu tudo errado. Não desiste, vai de novo. Né? Pô, Maurício, aliás, você falou tão bem que essa palavra fica para encerrar nessa coisa. Não contabilize, é uma boa. Bom, gente, obrigado pela paciência de vocês. Eu não podia deixar de aproveitar esse dia, é um dia forte, Halloween. Talvez tenha sido por isso, né, que o Lutero botou lá as teses, não pelo Halloween, mas porque a gente passa realmente por vibrações, o planeta está passando realmente por vibrações muito fortes, que são facilitadores para o nosso processo. Ao mesmo tempo, tem o seu custo, porque, é claro, cada um de nós tem as suas estruturas satânicas, a palavra é essa mesmo, vinculadas ao ego, ao adversário, muito bem dentro da gente, estão lá estruturadas há milênios. Nós precisamos romper a fenda do tempo, a gente precisa se tornar não pecadores. Para a gente ser não pecador, a gente precisa estar querendo estar unido, que é o contrário de pecado. Né? Você está tão velho aqui, já tem mais de 15 anos, são as duas coisas que eu falo mais do que eu acho, que é a justificação e o pecado ser a palavra derivada
latim pecus, que é peça, peça significa que foi cortado, foi separado, foi descortado da sua origem primordial. Esse é o pecador. Nós ainda somos, mas a gente quer assumir, a gente quer deixar de ser. Essa é a grande obra. E as outras vão vir. Música, Maurício, por favor. Semana passada a gente cantou aqui o Mestre São Francisco. Foi esse entendimento de jogar para dentro, justamente para a gente não contabilizar, para a gente perdoar o que está dentro da gente. Onde houver lógica que leva amor, em vez de jogar para fora, jogar para dentro. Onde houver morte dentro de mim, que eu levo amor, onde houver burrice, que eu levo inteligência, vamos repetir, né? O Francisco sabia muito bem o que estava fazendo. Senhor, fazer instrumento de vossa paz, onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensa que eu leve o perdão, onde houver discórdia que eu leve a união, onde houver dúvidas que eu leve a fé. Que eu leve a luz, ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dano que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Luz infinita, Pai, Mãe divinos, anjos e arcanjos, senhores do Brahma, santos irmãos, eu apresento o meu ser por inteiro. Venho pedir ao único poder e de todos os corpos e de todas as vidas, incluindo a atual, eu seja curado de todo dano e todo mal, seja eu livre, seja eu liberto, e a todos meus irmãos, com suas santas mãos, quebre-se as correntes de cada coração. Já chegou a hora da libertação. Seja eu livre, seja eu liberto, seja eu livre, seja eu liberto, livre, Essa liberdade, os verdadeiros filhos de Deus que descobrem a sua natureza, essa liberdade possa explodir como estrela dentro de cada um de nós, que traga com ela
cura que necessitamos, que a cura traz em seu bojo todo o potencial do Espírito, cujo Espírito, como disse o Cristo, envia em plenitude a figura de Jesus de Nazaré, que quer despertar também em nós, como dizia ele, o Espírito que devemos buscar, pois todo mais, toda a infinitude dos bens, toda a harmonia, toda a abundância, toda a paz virá de acréscimo. Essa liberdade seja proclamada sem mais demora em nossa alma, na alma daqueles que amamos, e esses serão um dia não só os nossos mais amados, mais afins, eles serão um dia toda a família que habita a criação, porque tudo é bom. A paz, o Espírito possam sair em nós e viver em nós. Obrigado a todos pela paciência, por tudo. Até a próxima semana.